amigurumiga, tudo bem? Que bom te ver aqui. Antes de mais nada, me responde uma coisa. Por que que você aprenderia a fazer essa bolinha de crochê? Essa bolinha aqui pode não parecer, mas ela tem quase tudo que você precisa saber para fazer os amigurumis. Sabe aqueles bichinhos de crochê? Super fofos e encantadores e que surpreendem todos. Deixa eu me apresentar. Eu sou a Cláudia aqui e, como você pode perceber, eu sou apaixonada pelos amigurumis. E se você está aqui, você também gosta ou tem curiosidade de saber como que eles são feitos. Esse canal surgiu para que você também se vicie nessa arte. Eu não vou me viciar sozinha não, tá? Brincadeiras à parte, o amigurumi para mim é a hora que eu recarrego minha bateria para eu poder dar conta de tudo. Para você ter uma ideia, são 2 empregos, casa, família e, como muitas de vocês, tudo depende de mim. Mas nós, mulheres, a gente faz por amor, né? Mas a gente precisa estar bem, relaxada, e é aí que entra o crochê. Juro pra você. Como ajuda a dar conta de tudo que você precisa fazer. Experimenta! O material para fazer essa bolinha vai estar na descrição do vídeo. E com a técnica que eu vou te mostrar para fazer essa bolinha aqui, você vai poder fazer bolinhas de qualquer tamanho, até um bolão, todos os tamanhos de bichinho você vai conseguir fazer com todas as dicas que estão dentro desse vídeo. Então vem comigo descobrir que com o amigurumi você vai ter muito mais do que um bichinho de crochê. Vamos lá? Vamos começar então a fazer a bolinha. Você vai pegar o fio, nós vamos fazer o anel mágico. O anel mágico, você vai enrolar o fio dessa forma aqui, ó, na sua mão, para você ter essa tensão aqui, para conseguir laçar mais fácil. Então, você pega aqui, ó, segura na pontinha do novelo, gira aqui no seu dedinho mínimo, passa por baixo desses outros dois, passa por cima desse aqui. Vai formar essa configuração aqui no fio. Aqui você vai pegar com o seu dedo do meio e o dedão, você segura aqui assim, porque aí você consegue deixar esse fiozinho sempre tensionado. Para começar, então, nós vamos colocar 6 pontos baixos no anel mágico. O anel mágico, você vai pegar a pontinha do fio, girar ela assim, ó, sobre o fio do novelo, deixando uma argolinha dessa forma. E aqui você introduz a agulha aqui por dentro dessa laçadinha que você fez, pega o fio do novelo, engancha assim, dá uma giradinha e laça o fio passando por dentro desse elo que você fez. Aí você puxa aqui para firmar esse nozinho. E nós vamos agora colocar 6 pontos baixos, pegando esse fio aqui, pegando a argolinha e o restante do fio da pontinha da linha. Então, você introduz aqui assim, ó, por dentro, pegando os 2 fios, laça o fio, colocando o primeiro pontinho baixo. E você vai fazer essa sequência 6 vezes, são 6 pontos baixos. Então, coloca por dentro do anel mágico, pegando junto com o fio da pontinha, laça o fio do novelo e faz o segundo ponto baixo. Vamos fazer isso 6 vezes no total. 3, 4, então, colocamos 6 pontinhos nessa laçadinha. Agora, pega a pontinha do fio e puxa. Quando você puxa, você vai fechando
e unindo o primeiro ponto que você fez com o último ponto, os 6 pontinhos. Ele fica fechado, formando o início da carreira circular que nós vamos começar a trabalhar. Então, essa foi a primeira carreirinha, com 6 pontos. Bom, vamos então começar a segunda carreira. Esse fiozinho aqui você pode deixar, ele vai ficar para dentro do seu trabalho, não se preocupa com ele não, tá? Introduz de novo a agulha dentro da laçada, você puxa o fio do novelo para a laçada na agulha ficar do mesmo tamanho que você tá trabalhando, né? O mesmo tamanho, de uma maneira que a agulha entre e saia com facilidade. Agora, essa segunda carreira, nós vamos terminar ela com 12 pontos. Então, se eu tenho 6, preciso de 12, eu vou fazer 2 pontos baixos em cada ponto dessa carreira anterior aqui. 2 pontos baixos no mesmo ponto significa um aumento. Então, toda vez que eu falar um aumento, isso significa que você está colocando 2 pontos baixos no mesmo ponto. Então, aqui nós temos o primeiro pontinho, né? Que foi o último, nós juntamos, então, esse é o primeiro ponto. Se você tiver com dificuldade de saber qual é o seu primeiro ponto, você vai fazer o seguinte, ó. Novamente, você puxa o fio para não perder, aí você vem aqui. A laçadinha tá saindo aqui, né? Então, você vai contar aqui, ó. Você vai de trás pra frente, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O primeiro ponto é esse aqui. Então, você vem, coloca esse laço dentro da sua agulha, acerta o tamanho e você vem aqui, ó. Eu sei qual que é o primeiro ponto, então eu introduzo no primeiro ponto. Introduzir no primeiro ponto, e pega as duas laçadinhas, ó. A laçadinha da frente e a laçadinha de trás. A alça da frente e a alça de trás desse primeiro ponto. Você laça o fio do novelo, puxa por dentro das duas alças do primeiro ponto, fiquei com 2, aí laça de novo e sai para fechar o pontinho. Esse aqui, então, é o primeiro ponto da segunda carreira. Coloco o marcador. Coloquei um ponto baixo, nós vamos entrar novamente no mesmo buraquinho onde você fez o ponto e vai fazer mais um ponto baixo. Então, assim, 2 pontos baixos significa um aumento. O próximo ponto é esse aqui. Então, tem as duas laçadinhas aqui, ó. A alça da frente e a alça de trás. Introduz aqui, no ponto seguinte, tem as duas alcinhas, certo? Do ponto, você laça o fio do novelo, puxei e fiquei com 2 alcinhas na agulha, laça e fecha o ponto. Esse é o primeiro ponto baixo, então, nós vamos introduzir no mesmo buraquinho, no mesmo ponto, para fazer o segundo ponto baixo, que é o segundo aumento. Então, aqui tá o marcador, você fez um aumento e agora outro aumento. Vamos fazer isso até o final. Introduzir aqui no terceiro ponto, fiz o primeiro ponto baixo e novamente no mesmo ponto o segundo ponto baixo. Você vai fazer isso até encontrar o marcador. Então, é um aumento em cada ponto. Essa próxima carreira, nós vamos começar com a sequência dos aumentos da seguinte forma. Essa próxima carreira aqui, nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento. Um ponto baixo e um aumento. Então, você tirou o marcador do primeiro ponto. No primeiro pontinho, coloca nas duas alcinhas da frente e de trás. Laça
o fio do novelo, fiquei com 2, laça novamente, eu tenho um ponto baixo. Coloco o marcador no primeiro ponto. Fiz um ponto baixo, então o próximo ponto nós vamos fazer um aumento. Um aumento significa 2 pontos baixos no mesmo ponto. Ou seja, olha só, aqui eu transformei, não eram 2 pontos, agora eu tenho 3, né? Porque foi um ponto baixo e agora um aumento. Então, de 2 pontos eu passei para 3 pontos aqui. Então, a gente vai fazer essa sequência até o final da carreira, que vai ser um ponto baixo e um aumento. Faz isso até o final. Essa próxima carreira, nós vamos fazer uma sequência de 2 pontos baixos e um aumento. Então, perceba que quando você fez a carreira anterior, não tinha um ponto baixo e um aumento? Nessa, vão ser 2 pontos baixos e um aumento. A próxima será 3 pontos baixos e um aumento. Então, a sequência, né, a evolução das carreiras, vai ser o aumento do número de pontos baixos entre os aumentos. Então, a anterior a gente fez um ponto baixo, nessa aqui nós vamos fazer 2 pontos baixos. Então, chegou no marcador, você tira o marcador e faz o primeiro ponto baixo. Fez o primeiro ponto baixo, você coloca o marcador, faz o segundo ponto baixo, fez 2, então, nesse próximo ponto, nós vamos fazer um aumento. 1, 2. Fiz o aumento. Então, percebe só, eu tinha um ponto baixo e eu fiz 2 pontos baixos e um aumento, certo? Esse aumento tá num ponto só. Então, o que eram 3 pontos, agora são 4. Ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, né? Porque esses últimos 2 aqui foram feitos em cima de um ponto só. Então, de 3 pontos, eu passei a ter 4 pontos. Então, assim, a gente consegue ir aumentando, olha como vai formando um círculo, né? Ele vai aumentando, assim. E a gente vai começar a conseguir dar o formato da bolinha. Então, foram 2 pontos baixos e um aumento. Nós vamos fazer essa sequência de 2 pontos baixos e um aumento até o final. 2 pontos baixos e um aumento. Então, agora vamos até o final dessa forma. A cada carreira que você aumenta mais 6 pontos. Então, quando a gente começou aqui, ó, no anel mágico, você colocou 6 pontos, certo? A segunda carreira, que é essa aqui, quando você coloca 2 pontos em cada ponto, você dobra. Então, de 6, essa aqui ficou 12. A carreira que você fez um ponto e um aumento, você aumenta mais 6 pontos também. Então, aqui vai ter 18. Então, aqui foram 6, aqui vai ser 12, aqui tem 18. E essa outra carreira, onde você fez 2 pontos baixos e um aumento, você também aumentou mais 6. Então, de 18, você passou para 24. Então, assim, as carreiras, conforme você vai fazendo esse número de aumentos, ela vai aumentando de 6 em 6 pontos. Então, se essa aqui que a gente fez tem 24 pontos, 24 com mais 6, essa próxima carreira que eu vou fazer vão ter 30 pontos. Para dar 30 pontos, nós vamos fazer a sequência de 3 pontos baixos e um aumento. Então, você lembra que na carreira anterior você fez 2 pontos baixos e um aumento? Entre os aumentos tem 2 pontos baixos, então, essa próxima carreira terão 3 pontos baixos. E nós vamos seguir essa sequência até o final. Então, coloca aqui o primeiro pontinho, marca o primeiro ponto, tem um ponto, 2 pontos baixos, 3 pontos baixos. E agora, nós vamos fazer um aumento. Então, veja só,
que de 4 pontinhos, aqui eu tenho 5, ó. 1, 2, 3, 4, 5 pontinhos, porque esses últimos dois aqui foram os aumentos. E veja outra matemática aqui. 5 pontos dessa carreira aqui, vezes 6, que são 6 sequências que você vai fazer sempre, 5 vezes 6 dá 30, que é exatamente o número de pontos que vão ter nessa carreira. Então, você fez 3 pontos baixos e um aumento. Vamos repetir isso. 3 pontos baixos e um aumento. Vamos fazer isso até chegar aqui no marcador. Terminei aqui a carreira com 30 pontos. Como que eu sei se tá certo o número de pontos? Para contar, você puxa aqui a laçadinha, deixa lá bem folgadinha para não ir soltando o trabalho. Aí, do ponto onde tá saindo essa última laçadinha, você vai contar. Você pega aqui na lateral do seu trabalho, tá vendo cada vizinho desse aqui? É um ponto. Então, você vem em conta. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30, que é o pontinho onde está o marcador. É dessa forma que você sabe que você fez os aumentos corretamente e não perdeu nenhum ponto. Então, assim, aqui você novamente regula o tamanho da alcinha. E nós vamos agora à sequência. Eu fiz 3 pontos baixos e um aumento na sequência anterior, então essa aqui nós vamos evoluir mais um pontinho. Então, são 4 pontos baixos e um aumento. Então, coloca o primeiro pontinho, coloquei o marcador, vamos contar mais 3, né, para dar 4. 1, 2, 3, 4. Fiz 4 pontos baixos, agora eu faço um aumento. 1, 2. Então, olha só, novamente aqui, ó, do marcador, eu tenho 1, 2, 3, 4 pontos, 5, 6 com o aumento, então são 6 pontos. De 5 pontos, eu passo para 6 pontos. Passei para 6 pontos, eu vou fazer uma sequência eu vou fazer 6 vezes isso, 6 vezes 6, 36. Então, nessa próxima carreira, eu termino aqui com 36 pontinhos. Então, novamente, vamos fazer a sequência de 4 pontos baixos e um aumento, e você vai me fazer isso até chegar aqui no marcador. Bom, agora você vai crescer o seu trabalho tanto que você quiser, né? Depende do tamanho da bolinha que você quer. Mas a lógica vai ser sempre essa, né? Você vai aumentando o número de pontos baixos entre os aumentos, que aí vai formando, vai aumentando cada vez mais o tamanho da sua bolinha. Eu queria que você percebesse aqui, ó. Conforme você vai fazendo os aumentos, vocês estão percebendo que tá formando os ângulos aqui, ó? Porque cada linha dessa aqui é aquele grupinho, né? Que começou aqui com um pontinho. Aí, conforme você vai aumentando, então são 6 lados aqui que vão formando. Você tá vendo que não tá formando um círculo redondinho? Ele tá ficando com esses ângulos aqui, ó, né? Vai formando... esse formato se chama hexágono, né? Que são 6 lados. Então, assim, para um iniciante, para a gente entender a lógica, né? Do aumento dos pontos, então, a gente faz dessa forma aqui. Eu vou gravar um outro vídeo para mostrar como não deixar esse ângulo aqui, né? É assim, a lógica é a mesma, a gente só vai ter um trabalho maior nesse primeiro grupinho aqui, ó.
dos aumentos, do primeiro aumento, né? Mas aí no outro vídeo eu vou explicar direitinho. Porque também, quando a gente faz dessa forma que a gente fez nesse vídeo, olha só como ele vai formando umas riscas aqui, né? Onde tem esse ângulo aqui, vocês estão enxergando uma risca aqui, ó? Essa cicatriz. Essa cicatriz aqui, por que que acontece? É porque o aumento vai ficando um em cima do outro, né? Essa risca é exatamente a marca dos aumentos. Então, assim, e conforme, quanto maior for o bichinho, mais essa cicatriz vai ficar evidente, né? Se é um bichinho pequeno, até que é pouquinho, não aparece muito. Então, quando o seu amigurumi for pequenininho, tudo bem fazer dessa forma. Mas você vai aprender do outro jeito, você vai ver que é tranquilo também, né? Eu vou explicar direitinho no outro vídeo para você entender e não precisar ficar dessa forma. Mas para quem tá fazendo a primeira bolinha, quem é iniciante, eu precisava passar dessa forma para você entender a lógica dos aumentos, né? Então, aqui a gente finalizou com 36. Eu vou começar a fechar a bolinha com 36 pontos mesmo. Mas se você quiser um bolão, né, uma coisa, se você for fazer um bonequinho um pouco maior, uma bolinha maior, você vai fazendo a mesma sequência dos aumentos, tá? Você vai aumentando o número de pontos baixos entre os aumentos. Finalizei aqui a carreirinha. Então, a carreirinha tem 36 pontos. E agora, nós vamos começar a fechar a bolinha. Então, para fechar a bolinha, vai ter uma sequência de carreiras com o mesmo número de pontos. Nós vamos subir as carreiras com 36 pontos. Então, como que vai ser a lógica para todas as bolinhas? Para a bolinha ficar uma esfera bem bolinha, bem redondinha, você vai fazer o seguinte. Aqui, nós fizemos 6 carreiras, concorda? Né? Contando do anel mágico, você vai contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 6 carreiras. Para que a sua bolinha fique uma bolinha redondinha, nós vamos fazer assim. Eu fiz 6 carreiras aumentando, então eu vou subir 7 carreiras com o mesmo número de pontos. Então, a sequência, a lógica sempre vai ser: aumentei o número de carreiras, nós vamos subir o número de carreiras mais 1. Então, aqui tem 6 carreiras, eu vou subir 7. Ah, eu fiz 15 carreiras de aumento, nós vamos subir 16. Vai ser sempre o número de carreiras mais 1. Então, essas próximas 7 carreirinhas, nós vamos colocar 36 pontos. Nós não precisamos nos preocupar em aumentar. Então, tirei o primeiro pontinho, fiz o primeiro ponto baixo, e agora você vai fazer ponto baixo sobre ponto baixo, sem precisar pensar em aumentar. Uma outra dica que eu vou dar é assim: quando você fez alguns pontinhos dessa forma, pega um outro marcador e coloca aqui, ó, na base desses primeiros pontos que você fez aqui. Porque aí, na hora de contar quantas carreiras você tá subindo, fica facinho, né? Esse marcador vai ficar aqui, até você finalizar as 7 carreirinhas. Esse aqui é o que você vai trocando, vai tirando e colocando, né? Que é o do primeiro ponto, é como você tava fazendo. Mas esse vai ficar. Quando chegar aqui, eu vou te mostrar como é que faz isso. Então, vai fazendo ponto sobre ponto, tá? Ó, cheguei aqui no último pontinho, eu tiro o marcador, faz o primeiro ponto dessa carreira e volta o marcador do primeiro ponto. E esse aqui vai ficando, né? Essa carreira também é a segunda carreira de 36 pontos, sem aumentar nada. E quando esse marcador fica aqui, ó, ele já vai contando pra mim, ó. 1, 2 carreiras. Aí fica fácil quando sabe como vai ficar fácil quando eu chegar na 7ª carreira aqui. Tá bom? Vamos fazer 7 carreiras, aí eu volto aqui novamente.
Finalizei aqui 7 carreirinhas. Deixa eu mostrar como que fica fácil com esse marcador aqui, né? Ele tá na base da primeira carreirinha, é só contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí a gente não se perde. Se você não colocou esse aqui, aí tem que voltar a contar desde aqui. Então, você conta 1, 2, 3, 4, 5, 6. E depois você conta 6 mais 1, que é 7. Então, você vai vendo... Ah, essa aqui já pode tirar, né? Finalizou as 7 carreirinhas, já pode tirar. Então, você percebe que aqui foram as carreirinhas de aumento, que vai dar essa forma aqui no começo. Essas foram as 7 carreirinhas, então você vai dando o corpo da sua bolinha. E agora fez o número de carreiras, né? O 6 mais 1 aqui, que foram 7. Aí agora a gente vai começar a fazer o caminho inverso, que é fechar a bolinha. Então, daqui pra frente, nós vamos fazer as diminuições. Essa carreirinha aqui, então, finalizamos com 36 pontos. A próxima carreira, nós vamos para 30 pontos, né? Que 36 menos 6 pontos, nós vamos diminuir 6 pontos nessa próxima carreira. Então, 36 menos 6 pontos vai virar 30 pontos. Então, para virar 30 pontos, nós vamos fazer uma sequência de 4 pontos baixos e uma diminuição. Então, você vem, faz o primeiro ponto baixo, marca. Você vai fazer mais 3, para dar 4. 3, 4. Fiz 4 pontos baixos, agora nós vamos fazer uma diminuição. A diminuição, nós vamos transformar esses 2 próximos pontos aqui em um só. Para transformar esses 2 pontos em um só, você vai fazer assim. Nós vamos trabalhar nessas 2 alcinhas da frente desses 2 pontos. O ponto baixo normal, você pega aqui essas 2 alcinhas, certo? Eu quero também 2 alcinhas, só que você vai pegar as alcinhas desses 2 pontos, somente a alcinha da frente. Então, você pega essa alcinha desse ponto, você vai pegar a alcinha da frente do ponto seguinte, isso vão virar, vai ser 2 alcinhas, né? Como se fosse um ponto só. Aí, você faz o ponto normal, fecha que nem um ponto baixo normal, transformando 2 pontos em um. Agora, aqui, para você entrar no próximo ponto, toma bastante cuidado, tá? Essa alcinha aqui é a que você pegou. Não entra aqui de novo, você vai entrar no outro ponto, no ponto seguinte. E vai fazer, de novo, a sequência de 4 pontos baixos, pegando as alcinhas normais, né? E agora, na diminuição, fazer devagarinho novamente. Pega a alcinha da frente de um ponto, vai no ponto seguinte, pega a alcinha da frente do ponto seguinte, puxa o fio do novelo e fecha os 2 pontinhos. Toma cuidado novamente aqui para não entrar na alcinha. Veja que ela vai ficando meio apertadinha aqui, às vezes pode confundir. Mas você pegou essa e essa, então você vai entrar aqui. E você vai fazer essa sequência até o final. De 4 pontos baixos e uma diminuição. Então, pegou a alcinha da frente, a outra alcinha da frente e fecha o pontinho. Vamos fazer até chegar no marcador. As carreiras de diminuição, a lógica é a mesma que as carreiras de aumento, né? Então, as carreiras de aumento, a gente não vai aumentando o número de pontos baixos entre os aumentos. Na diminuição, a gente faz o contrário, a gente vai diminuindo o número de pontos baixos entre as diminuições. Então, a carreira que a gente fez agora foram 4 pontos baixos e uma diminuição, certo? Fazendo 30 pontos.
30 pontos, a gente quer diminuir mais 6 pontos, então essa próxima carreira vai ter 24 pontos. Eu fiz 4 pontos baixos e uma diminuição na carreira anterior, então de 4 pontos, agora nós vamos fazer 3 pontos baixos e uma diminuição. Então, quando você pega aqui, ó, faz o primeiro pontinho, coloca o marcador, vamos fazer 3 pontos baixos. E agora, uma diminuição. De novo, as duas alcinhas da frente, dos 2 pontos seguintes, e faz a diminuição. Então, essa sequência de 3 pontos baixos e uma diminuição, contando aqui do marcador, vai me dar 4 pontos. Né? A gente não tá trabalhando em grupinhos de 6, né? 6 conjuntinhos, então tem 4 pontos aqui, vezes 6 dá exatamente os 24 pontos. Então, nós vamos repetir 3 pontos baixos e uma diminuição até o final da carreira. Essa próxima carreira, dando sequência, nós vamos fazer 2 pontos baixos e uma diminuição. Então, faz o primeiro pontinho, marca, fazer 2 pontos e uma diminuição. Então, de 4 pontos, eu passei para 3 pontos. Né? Nós vamos repetir isso 6 vezes, então vai dar 18 pontos essa carreira. Então, repetindo, vão ser 2 pontos baixos e uma diminuição. Vamos até o final da carreira dessa forma. Antes de fazer mais algumas carreiras, até fechar, faltam só mais 2 carreirinhas aqui, ó. Vamos começar a colocar a fibra, o preenchimento e enchimento aqui, senão a gente não consegue colocar, tá? Então, você vai usar a fibra siliconada, pega um tantinho, põe sempre de pouquinho em pouquinho. Tira o marcador aqui de dentro, tá? Pra ele não ficar lá dentro. Segura também a laçadinha pra gente não colocar lá dentro junto com o enchimento. E você pega o enchimento e vai colocando aqui dentro. Dessa forma. Entra bastante enchimento esse bichinho, viu? As bolinhas parece que não, mas... Vai colocando assim. Né? Você vai colocando e vai apertando. Ó, agora ela tá bem murcha ainda. Então, você pega mais um tantinho. Seguro o fio e o marcador para não entrar. E vai apertando lá para dentro a fibra. Vai sentindo a bolinha, vê se você gosta, né? Assim, tem que entrar um tantinho para a bolinha ficar gostosa de mexer, de apertar. Não pode ter pouquinho, porque senão ela fica murcha. Quando você aperta, ela fica deformada. E também não pode estar muito cheia, muito estufada, porque senão começa a abrir os pontinhos e começa a aparecer a fibra. Vai ficando feinho também. Então, aqui ainda dá para colocar mais um pouquinho. Mas eu vou deixar para colocar depois que eu fizer essa carreira. Essa próxima carreira, a penúltima carreira, porque senão vai ficando muito apertado. Vai ficando muito difícil. E na hora de tecer o pontinho, vai enrolando a fibra nele e vai ficando fibra para fora. Fica feinho. Essa penúltima carreira, nós vamos deixar ela com 12 pontos. Então, você vai fazer um ponto baixo e uma diminuição. Vai fazer essa sequência. Então, eu tirei o marcador, ajustei o tamanho da laçada. Agora, aqui, vai ter uma coordenação um pouco maior.
Então, quando você vai segurar o ponto, segurar o trabalho, a agulha, do jeito que você está fazendo, só que você vai empurrar essa fibra para dentro agora. Então, você pega um dos seus dedos aí, vê qual o melhor jeito de você se sentir mais confortável fazendo isso, mas tem que empurrar a fibra para dentro. Eu gosto de pegar o polegar e colocar assim, porque aí eu consigo empurrar a fibra para dentro e ao mesmo tempo segurar o trabalho. Então agora eu venho aqui, coloco, faço um ponto baixo, ponho o marcador e faço uma diminuição. Essas últimas carreiras são carreiras que a gente vai fazendo bem devagar, bem caprichado, porque como é bastante coisa para coordenar e vai ficando apertadinho, então tem que ir bem devagar. A gente não consegue botar o mesmo ritmo que estava tendo no corpo do trabalho. Então, vem devagarinho, vai fazendo um ponto baixo e uma diminuição. Vai empurrando a fibra lá para dentro. Antes de fazer a última carreira, vamos já colocar mais um tantinho de fibra aqui, né? Segura o marcador e a alcinha do ponto. E agora nessa carreira eu vou precisar do cabo da agulha para me ajudar a colocar, porque o buraquinho vai ficando bem pequeno e talvez o dedo não caiba. Então vai empurrando assim com o cabo da agulha. Até você ver que tá numa consistência que você fique feliz, tá? Que é o efeito que você quer dar na sua bolinha. Ó, você sente assim, dá uma apertadinha, vê se ela tá firme, mais gostosa de apertar. Eu gostei desse tantinho aqui. E agora, nós vamos fazer a última carreira. A última carreira é uma carreira que nós vamos fazer 6 diminuições. Aqui, nesse caso, já não tem mais ponto baixo, né? Porque a outra carreira foi de um ponto baixo entre as diminuições, então aqui já não tem mais o ponto baixo, vai ser só a diminuição. Então, vamos fazer 6 diminuições. Tirei o marcador. Então, você vem, faz aqui. Na última carreira, eu já não consigo mais segurar o ponto. Então, eu vou te mostrar como que eu faço. Você segura a bolinha por fora mesmo. Dessa forma. Aí, você vem aqui, ó, e vem com cuidado para não pegar fibra. Vem devagarinho. Vai colocando assim a alcinha, bem concentradinho. Né? Fiz a primeira diminuição, vamos marcar pra gente não se perder aqui. Marquei a primeira diminuição. De novo, você vem bem devagar, pega só a alcinha.
Cuidado para não ficar pegando a fibra. Faz a segunda diminuição. Vamos passar para o próximo. Vai tomando cuidado também de sempre puxando aqui o fio do novelo para essa laçadinha da agulha não ficar folgada, porque senão chega agora aqui no final do trabalho, vai ficando uns pontos abertos, vai ficando feinho. E a gente caprichou até aqui, né? Cuidando para a laçadinha ficar do mesmo ponto, do mesmo tamanho. Então, aqui no final também. Você toma bastante cuidado para permanecer bonitinho do começo ao fim. Vem, dá aquela puxadinha. Fazer mais uma diminuição. Essa é a quinta diminuição. E agora a última diminuição. Chegamos então no final. Agora nós vamos fazer o arremate. Agora você puxa aqui, ó, o fio. Pode soltar já o marcador, não vamos mais usar. Pega o fio aqui e você corta um pedacinho de uns 20 centímetros e pela argola você vem puxando o fio, que aí não solta o trabalho, tá? Agora nós vamos precisar de uma agulhinha de tapeceiro. Você vai colocar o fio que você cortou na agulhinha. E agora nós vamos trabalhar as alcinhas de fora dos pontinhos. Ó, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos. Então, nós vamos trabalhar aqui, tem as duas alcinhas, certo? Do ponto, nós vamos pegar só a de fora. Então, você vem aqui, peguei a alcinha de fora, não puxa ainda, tá? Vai no ponto seguinte, alcinha de fora. Nós vamos fazer isso nos 6 pontinhos dessa carreira. Então, 3, 4, 5 e 6. Você lembra lá no anel mágico que você tinha o fiozinho e você puxou o fio para fechar o buraquinho? Nós vamos fazer a mesma coisa aqui, ó. Você pegou as 6 alcinhas do lado de fora dos pontinhos, agora você vem puxando para fechar o buraquinho. Fechei o buraquinho. Aí você vem aqui próximo, num pontinho próximo, numa alcinha qualquer aqui próxima, e você vai dar um nó, dessa forma aqui. Eu dei um nó, dá uma apertadinha nesse nó, e agora ficou um biquinho assim, tá vendo? Não vamos deixar o biquinho, não. Você vem agora, você entra aqui bem no meio. Coloquei a agulha aqui no meio e vamos sair lá do outro lado com a agulha. E quando você puxar, você vai perceber que esse biquinho vai entrar. Ó, eu entrei, aí você puxa mesmo, que aí ele entra. E depois você dá uma ajeitada. Olha que perfeitinho. Parece o início da carreira, né? A gente não sabe onde é o começo.
onde é o final. E agora nós vamos arrematar o fio. Então, assim, para que o bichinho não comece a abrir aqui e soltar a bolinha, o que que você vai fazer? Agora você saiu aqui, certo? Tá vendo o desenho do ponto onde ele saiu? Você entra aqui e sai do outro lado, qualquer lugar, tá? Olha só como... E aqui você não vai repuxar agora, não vai puxar o fio. Você vem puxando até essa laçadinha encontrar aqui. Aí fica aparecendo o ponto, você nem sabe onde ele tá. E você vai fazer isso algumas vezes. Deixa eu colocar o fio de novo aqui que escapou. Aí aqui você saiu aqui, certo? Aí você acompanha o desenho do ponto e entra. E sai lá do outro lado. E vem puxando até encontrar aqui o trabalho, mas sem puxar. Dá uma arrumada assim. E faz isso algumas vezes. Entra e sai. De um lado para o outro. Até você perceber que tá bem firminho já, que não vai soltar mais. Acho que aqui já tá bom. Aí você tira a agulha. Aqui, o fiozinho nós vamos cortar. Então, para cortar, faz assim, ó, você pega aonde ele saiu, dá uma empurradinha aqui, puxa só um pouquinho o fio, corta aqui, mas sem cortar o trabalho, tá? Toma bastante cuidado. Cortei a pontinha, automaticamente ele vai entrar. E aqui tá a sua bolinha pronta. Prontinho. Ai, que linda. Aqui tá a sua bolinha prontinha. Com ela, é o primeiro passo, então, para você começar a entrar nesse universo dos bichinhos de crochê, os amigurumis. Né? Aqui nesse vídeo, você aprendeu a dar o início, fazer o anel mágico, aprendeu a fazer os aumentos, aprendeu também a quantas carreiras você precisa subir aqui, para ficar uma bola perfeitinha, redondinha. Aprendeu também aqui a ir diminuindo a carreira para ir fazendo as diminuições, aprendeu a fazer o fechamento e a dar o acabamento perfeitinho para não aparecer e não soltar o seu bichinho. É muita técnica, né? Junta numa bolinha só. E com isso você consegue começar a fazer os amigurumis. Então, se você gostou das dicas desse vídeo, curte aqui no joinha e compartilha para todas as suas amigurumigas que também gostariam de aprender a fazer os amigurumis. Muito, muito obrigada por me assistir até aqui. Tchau, até a próxima.